A gente está recebendo aqui no nosso estúdio o doutor Gabriel Moura Manzi, que é advogado especialista na área trabalhista e vai falar com a gente a respeito de saúde mental no ambiente de trabalho, um assunto que está tomando cada vez mais aí as proporções e tem mudanças chegando. E o doutor Gabriel está aqui com a gente. Doutor, bom dia. Bom dia, João. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade da Rádio Educadora e do jornalista João Chiari por abordar um tema tão sensível que por muito tempo foi negligenciado pela nossa sociedade, pelas nossas instituições, mas que agora vem tomando a devida importância, vem ganhando a devida importância. Doutor Gabriel, a gente fala, né, a gente vê que está aumentando muito, né, principalmente essas questões psicológicas no ambiente de trabalho, muitas doenças, né, voltadas em relação a estresse no trabalho e tudo mais. Quais são as doenças que mais estão atingindo hoje as pessoas no ambiente de trabalho? João, segundo o levantamento do Ministério da Previdência Social, as principais doenças que atingem as pessoas hoje no ambiente de trabalho são depressão, estresse crônico, burnout, turnover e ansiedade. Essas são as principais doenças, João, que têm afligido os trabalhadores hoje no ambiente de trabalho. São 10 horas agora, mais 36 minutos. Doutor, a gente fala bastante dessas categorias de trabalho. E quais são as profissões que a gente pode falar que mais traz esses tipos de problemas mentais, por exemplo, para o trabalhador? Quais são essas profissões? João, pergunta interessantíssima. Algumas categorias profissionais são mais afligidas por esse tipo de problema. Quais são elas? São os educadores, os profissionais da segurança pública, os profissionais de enfermagem, os médicos e os trabalhadores rurais. E o que muda agora, que a gente está tendo uma mudança na legislação, né? O que muda agora nessa legislação, doutor? João, são mudanças muito importantes. Até então, as normas regulamentadoras de saúde e higiene do trabalho, elas consideravam como riscos do ambiente de trabalho apenas fatores de riscos físicos, biológicos, químicos. Agora entraram os chamados fatores psicossociais, que as empresas vão ter que fazer certas adequações. Por exemplo, eles vão ter que classificar e identificar os riscos psicossociais e adotar medidas preventivas para deixar o ambiente de trabalho salutar, propício à saúde mental dos trabalhadores. O que antes era somente discutido, agora vai ter que ser colocado em prática. Exatamente, João. O que antes era apenas uma expectativa de direito, agora se tornou um direito regulamentado pela norma. Agora, muito se fala, né, um ambiente saudável, por exemplo, de trabalho. Qual que é o ideal, doutor? João, um ambiente saudável em circunstâncias trabalhistas é um ambiente que prima pela saúde do trabalhador. E como a gente poderia priorizar a saúde do trabalhador? Evitando algumas práticas que já são identificadas pelo direito, como situações de assédio moral, situações de sobrecarga emocional, situações de metas abusivas, além de outras situações que também poderiam respaldar os trabalhadores, como o apoio de um profissional da área de psicopedagogia ou psicologia para prestar assistência aos trabalhadores que não estão bem, que estão passando por situações difíceis, seja no ambiente de trabalho ou fora do ambiente de trabalho, porque é muito comum que a pessoa somatize os problemas pessoais dela, da vida pessoal dela, aos problemas que ela já vivencia ali no ambiente de trabalho. Agora, doutor, a gente falando dessas mudanças, vai ser necessário, por exemplo, as empresas até terem psicólogos trabalhando junto com elas, até em relação a funcionários? Como é que vai funcionar isso? O que muda? Com certeza, João. Agora as empresas vão precisar ter um profissional especializado da área para prestar uma assistência psicológica aos seus colaboradores, aos trabalhadores. Vão precisar estabelecer um canal de comunicação ativa, onde os trabalhadores possam denunciar de maneira anônima as situações que eles vivenciam no ambiente de trabalho, como assédio moral, metas abusivas, bullying e outras situações similares que prejudiquem a saúde mental. A gente estava até comentando em off, antes de começar a entrevista, falando de assédio moral. Tem vários tipos, né, doutor? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos ouvintes. João, excelente. As pessoas acreditam que o assédio moral é apenas aquele praticado pelo patrão com relação aos subordinados, mas a gente precisa quebrar esse paradigma. Na verdade, nós temos várias modalidades de assédio moral,
Nós temos o vertical descendente, que é esse mais conhecido pelas pessoas, que é praticado pelo patrão com relação aos funcionários. Nós temos o vertical ascendente, que é aquele praticado pelos funcionários com relação ao patrão. E eu tive um caso muito emblemático no escritório, onde os funcionários faziam figurinhas de WhatsApp com a foto do patrão no corpo de um Tiranossauro Rex. Por quê? Porque o patrão tinha uma deficiência com encurtamento dos membros superiores. Esses funcionários eles foram demitidos por justa causa e tiveram que indenizar o patrão por danos morais. Mas nós temos ainda outras figuras importantes relacionadas ao assédio moral. Nós temos o assédio moral horizontal, que é aquele praticado por um colega de trabalho com relação ao outro colega de trabalho. Para falar de uma maneira mais fácil, é o tal do bullying trabalhista, onde um colega de trabalho é desrespeitado pelos demais colegas, sofrendo bullying pelo peso, pela orientação sexual, pela religião, pela identificação político-partidária. Então, todas essas situações do ambiente de trabalho agora, elas têm que ser mapeadas e evitadas, porque o empregador, o empresário, ele é responsável por manter o ambiente de trabalho salutar, para que não chegue na situação mais grave das figuras do assédio moral, que é o assédio moral chamado institucional orgânico, ou seja, todos os setores da empresa têm uma situação de assédio moral, tem uma situação de bullying. O patrão nessa situação ele perdeu o poder diretivo, ele não consegue mais conduzir o ambiente de trabalho para que esse ambiente de trabalho fique saudável para os seus colaboradores. Então foi muito importante essa sua pergunta para esclarecer todas as figuras de assédio moral e que são importantes serem evitadas para preservar a saúde mental do ambiente de trabalho e dos próprios colaboradores. Agora, já que nós temos essas duas questões, né, porque o assédio pode ser tanto, como o doutor acabou explicando, do patrão para funcionário, funcionário também patrão, funcionário para funcionário. Agora, quando isso é caracterizado, quais são os direitos de ambos, tanto do próprio trabalhador, quanto também do empregador? Perfeito, João. Quando ocorre a figura do assédio moral, o trabalhador e o empregador, eles têm direito a uma indenização por danos morais. Se for verificado que esse assédio moral causou um abalo psicossocial que trouxe um afastamento desse colaborador, do patrão, por motivos de saúde mental, essa limitação funcional proveniente do abalo moral, né, da doença psicossocial, é passível também de uma indenização por danos materiais. Esse colaborador pode receber um pensionamento vitalício para compensar a limitação funcional que ele teve, a sua redução da capacidade laboral, e pode receber também uma indenização por danos morais. E quando ele retornar desse afastamento previdenciário em razão da doença mental, que pode ter sido proveniente dessa situação de assédio moral que não foi contida pelo empregador, ele tem uma estabilidade. Ele tem uma estabilidade do retorno do afastamento por um período de 12 meses, João. Agora, doutora, você está falando nessas mudanças, né, tanto para a empresa, tanto, na verdade, são costumes, né, que a gente tem que começar a prestar atenção. Agora, quando essas normas já começam, teve essas mudanças, efetivamente começa a funcionar quando tem um prazo para as empresas se adaptarem? Como que funciona? Excelente pergunta, João. Embora a norma tenha entrado em vigor agora 26 de maio de 2025, ela entra em vigor em um caráter mais educativo. As empresas terão um prazo de 12 meses para fazer as devidas adequações para conseguir ajustar o ambiente de trabalho às exigências das normas regulamentadoras e deixar o ambiente de trabalho salutar, sob pena de serem sancionadas. Então as cobranças, as autuações, as fiscalizações e as multas só serão cobradas a partir de 26 de maio de 2026. Então tem um ano aí para as empresas se adaptarem. Exatamente, João, perfeito. Tem um ano aí para as empresas promoverem as devidas adequações. Agora, a gente vai falar, porque aqui em Matão será feita uma palestra, um encontro, enfim, para trazer mais orientações ainda. Vai ser no dia 25, né, doutor? Isso, João, no dia 25 de junho, às 7h30, lá na OAB, próximo ao fórum, ao novo fórum ali no bairro Monte Carlo, nós estaremos fazendo uma palestra sobre saúde mental. O evento vai ser beneficente. A gente pede um donativo que vai ser doado para uma entidade assistencial. Esse donativo é um alimento não perecível, né? E eu gostaria da participação de todos, porque eu acredito que a saúde mental por muito tempo foi negligenciada. Por muito tempo as pessoas não davam a devida importância para a depressão, para a ansiedade, para o burnout, né? Eles negligenciavam essas situações. Agora a sociedade e as instituições estão tratando esses problemas com o devido respeito. E eu vou até te perguntar, você que é especialista nessa área, devem chegar casos para você,
Quais os casos mais comuns, por exemplo, em relação a essas questões mentais no trabalho que chegam para você, doutor? João, os casos mais comuns são de assédio moral, onde o patrão desrespeita e humilha o funcionário com certa recorrência, né? E os casos mais comuns também são de algumas categorias profissionais. Os militares estão entre as classes mais afligidas, porque o Estado coloca o militar, principalmente o policial militar, que é aquele ostensivo que patrulha na rua, para fazer o seu trabalho, sem dar a devida estrutura para que ele tenha um suporte emocional no exercício da função. A função do militar por si só já é estressante, às vezes ele tem que adentrar numa situação de risco, ele tem que combater o crime, ele tem que adentrar numa favela, e às vezes esses ambientes são hostis para o militar. Isso traz uma sobrecarga emocional e um estresse crônico para o militar, que acaba repercutindo na vida pessoal e profissional dele. Tanto que foi feito um levantamento, o índice de suicídio dos militares na capital de São Paulo é expressivo, João. É algo seríssimo que precisa ser contido pelo Estado, e eu acho que o Estado não está dando a devida importância para essa situação. A questão que a gente fala, né, muito, a gente tem que valorizar os profissionais não só monetariamente, mas também valorizar os profissionais moralmente, né? A saúde desses profissionais. Eu acho que são vários fatores que a gente precisa começar a discutir, a mudar, né? Porque a empresa precisa olhar com outros olhos para o funcionário, né? O funcionário não pode ser mais só um número, né, doutor? Exato, João, exato. Se todos os empresários tivessem essa perspectiva que o funcionário não é um número, não é um capital humano, além da mão de obra especializada, ele é uma pessoa, e como pessoa, ele tem preservado muitos direitos. Ele tem direito ao seu lazer com a família, ele tem direito a ter uma jornada de trabalho razoável para que ele possa usufruir de uma atividade física, de um lazer, acompanhar o crescimento dos filhos. Ele tem direito a uma integridade da sua saúde mental. O empregado ele tem que parar de ser enxergado como um mero número ou um capital social produtivo dentro da empresa. Ou só uma máquina, né? Só o trabalho, né? Exatamente, João, foi perfeita essa colocação. O empregado, ele não é só um número, né? Ele tem o ser humano por trás daquela mão de obra especializada que ele representa dentro do ambiente corporativo. E isso merece a devida atenção, o devido respeito e o devido cuidado. Porque quando esse empregado adoecer, o empregador vai perder uma mão de obra qualificada, vai prejudicar até a própria empresa. Você acredita que as empresas já estão começando a mudar o olhar em relação à saúde mental dos funcionários, doutor? As grandes empresas, vamos colocar assim? João, as grandes corporações como o Google, o Metaverso, eles realmente proporcionam uma infraestrutura maior para os funcionários. Tanto é que no intervalo intra-jornada, que seria o intervalo para a refeição, eles têm acesso lá, às vezes, a um videogame, a uma sala de descanso, a um momento de recreação, né? O Google, o Meta e outras grandes corporações, eles entendem que a saúde do funcionário é muito importante, sobretudo a saúde mental. Porque um funcionário que esteja com a saúde mental boa é um funcionário mais produtivo, mais disposto e agrega mais para a própria empresa. O problema são que algumas empresas que ainda não têm essa compliance, essa política tão boa estabelecida, enxergam essas questões apenas como gasto para a empresa. Não enxergam essas questões como valorização do capital humano. Capital esse que é imprescindível para qualquer empresa funcionar, até porque a gente não conhece nenhuma empresa que é feita só pelo dono, né? Só pelo patrão. Toda empresa precisa de um colaborador. A sua especialidade nessa área trabalhista, né? E a gente sabe que hoje, a maioria das pessoas são funcionárias, têm os seus direitos, mas muitas vezes os direitos acabam não sendo nem conhecidos pelas pessoas. Quais são esses direitos que muitas vezes você até chega em casos para você e fala, poxa, você tem direito a isso, e a pessoa fala, nossa, mas eu não sabia. Quais são esses direitos hoje, doutor? Perfeito, João. Essa análise aí foi perfeita e muito pertinente à nossa palestra. Por exemplo, uma pessoa hoje que tem depressão, ansiedade, um estresse crônico ou um burnout que foi desencadeado pelo ambiente de trabalho, provavelmente ela não sabe que ela tem acesso a um benefício previdenciário, que é o chamado auxílio doença acidentária, o código B91. Ela não sabe que ela vai ter uma estabilidade de 12 meses no emprego, que por 12 meses o patrão não pode mandar ela embora. Ela não sabe que ela tem direito a uma indenização por danos morais.
ela não sabe também que ela tem direito a uma indenização por dano moral porque ela teve uma redução na capacidade funcional dela. Isso é muito comum, João. Essa parte dos empregados não conhecerem os seus direitos é uma das questões que permitem que certos patrões abusem da situação.